Vera, agora é hora de Fabrício Cunha. Carpini renovou o contato com Vitória. Ele vai detalhar tudo pra gente no Campo do 4. Como? O Ceni vai ficar também até 2025, assim como o Carpini. Bom dia, Casemiro. Bom dia, Bahia. Mas era esperado, né? Sim, pela grande campanha que fez no retorno, né? Ele tinha o Vitória. Vitória. Lá embaixo, meu irmão. Exatamente, ele assumiu o Vitória, tinha 1 ponto no campeonato, ainda não tinha vencido nenhuma partida. E o Carpini realmente trouxe uma outra cara para o Vitória, um time muito mais competitivo. É um Vitória que ainda colhe os louros dessa grande campanha no retorno do Campeonato Brasileiro e já começa a encaminhar o planejamento para 2025. Alguns atletas já têm essa renovação de contrato encaminhada e o Thiago Carpini está confirmado para a temporada 2025. Rodolfo Rage, conta mais pra gente. 32 pontos em 19 rodadas, 56% de aproveitamento, o mesmo do todo-poderoso Flamengo. Ah, se o primeiro turno não fosse tão ruim. Esse é o sentimento do torcedor do Leão, que poderia ter buscado algo ainda melhor do que a classificação à Copa Sul-Americana. Nos últimos 10 jogos, foram 5 vitórias, 4 empates e apenas uma única derrota para o Corinthians. O Vitória é uma equipe que conquistou, né, o respeito pelo futebol apresentado, pelo compromisso desses atletas. Diante da interessante corrida de recuperação, o Vitória já começa a formular o time para o ano que vem. Dos jogadores importantes nessa reta final que estão vencendo o contrato, o rubro-negro já encaminhou as renovações do lateral direito Raul Cáceres, dos volantes Ricardo Hiller e William Oliveira e do atacante Carlos Eduardo. Além disso, o presidente Fábio Mota pretende contratar 12 jogadores já para o início do ano. No final da manhã desta segunda, o Vitória, através das suas redes sociais, oficializou a renovação de contrato do técnico Thiago Carpini, um dos pilares do sucesso desse Vitória no segundo turno. O novo vínculo do comandante irá até o final de 2025. Em 34 partidas, Carpini somou 13 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Olha, pra mim dá pra renovar com os 5, né? O Carpini já tá confirmado, a gente viu na grande matéria do Rodolfo Rage, mas o Cáceres, pra mim, deve ser renovado o contrato, fez grande campeonato brasileiro, o Carlos Eduardo também, Ricardo Hiller também, o William Oliveira nem se fala, teve ótimos números com essa camisa do Vitória, então são 4 atletas que, pra mim, poderiam sim renovar com o Sport Clube Vitória, que ajudariam muito na temporada do ano que vem. Thiago Carpini, o grande nome, o grande mentor, tá aqui na tela os números do treinador do Vitória, olha que arte do nosso Ilmar Souza, hein? Que capricho desse profissional aqui da Aratu. Renovação de contrato até dezembro do ano que vem, 13 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 45% de aproveitamento. Ah, Fabrício, abaixo de 50% e foi bom, foram jogos só do Campeonato Brasileiro. Os 2 pela Copa do Brasil contra o Botafogo, que foi o campeão de tudo na temporada, né? Então o Carpini enfrentou jogos muito difíceis, num cenário muito adverso e ainda assim entregou bons números para o Sport Clube Vitória. Muito bom mesmo. Eu acho que foi uma ótima a renovação do Thiago Carpini, que ele consiga no que vem fazer um time ainda melhor, um time ainda mais competitivo do que a gente viu na temporada 2024. E o Bahia, hein? Na pré-Libertadores, após 35 anos, a oportunidade de voltar a essa competição, que é a mais importante do continente sul-americano. Rodolfo Rage fala um pouco mais dessa preparação do Bahia para a vaga na Libertadores. Eu só tenho uma coisa para falar. É o esquadrão na Libertadores. Não tem reto, papi. O objetivo está alcançado. O Bahia vai disputar a Copa Libertadores da América no ano que vem, em sua fase inicial. Ano que vem, Bahia e Boca Juniors. Se em 2023 o time conseguiu se livrar do rebaixamento apenas na 38ª rodada, em 2024, na mesma última rodada, o tricolor chegou a um feito que não vinha há 35 anos. Dividida em 3 fases, a pré-Libertadores terá início no dia 5 de fevereiro, mas o Bahia, assim como o Corinthians, outro brasileiro em disputa, só jogarão a partir da segunda fase. Caso obtenha classificação, o esquadrão estará dentro da fase de grupos, acompanhado dos demais brasileiros Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. O Fabrício, Tá aí, Caio tá dando a informação que vai ter um ex-goleiro do Real Madrid no Bahia, tá confirmado? Caio Leone, nosso grande comentarista, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, ele confirmou, né, essa contratação,
Possível negociação. O que acontece, Casemiro? O Keylor Navas pode ter sido oferecido ao Bahia. O empresário do Keylor Navas afirmou a uma fonte muito forte ligada ao Caio Leone de que o Keylor Navas, jogador ex-Real Madrid, na última temporada atuou pelo Paris Saint-Germain da França, que também é um time poderosíssimo, poderia pintar no tricolor de aço. Olha os números aqui do Keylor Navas, né? O jogador de 37 anos, seleção da Costa Rica, 3 Copas do Mundo, 2014, 2018 e 2022. No PSG chegou a ser titular em 2 temporadas. No Real Madrid foi titular em 3 temporadas, ganhando 4 campeonatos mundiais e 3 Ligas dos Campeões. Então seria assim uma contratação com impacto absurdo. Por que o Keylor Navas pode pintar por aqui? A gente tem visto vários jogadores a nível internacional virem para o futebol brasileiro. A gente está vendo o Memphis Depay aí no Corinthians, né? A gente vê também o Payet no Vasco da Gama, o Diego Costa também no Grêmio, outrora o Sidorf, né? Então a gente tem realmente essa possibilidade. Tem sido um mercado muito atrativo e o Keylor Navas tem um mercado europeu já fechado para ele, com 37 anos, mas é um goleiro de muita qualidade. Eu acho que ajudaria muito o tricolor de aço, viu? A gente tem também a possibilidade do Gustavo Mantuan, lateral direito, 23 anos. Hoje ele está no Zenit da Rússia e já passou pelo Corinthians. As últimas 4 temporadas do Mantuan, né, uma pelo Corinthians e outras 3 no Zenit, foram espetaculares por um lateral direito. Ele tem grandes números, é um lateral que faz gol, que dá assistência. Então, a gente tem uma boa perspectiva se ele pintar realmente no Bahia. 2 boas contratações. Seriam 2 ótimas contratações. Só para a gente pontuar o torcedor, o Bahia não está atrás dos atletas. Os atletas foram oferecidos ao Bahia e como são grandes jogadores, há uma possibilidade de haver uma simbiose e a negociação acontecer. Tem muita grana, o Grupo City tem muita grana para isso. Caio Leone, né? Chega na área, ele que trouxe a informação bombástica ontem falando sobre a renovação de Thiago Carpini e o momento do Bahia na Taça Libertadores da América. O Vitória teve um ótimo desfecho de Campeonato Brasileiro da Série A. Terminou na 11ª colocação e embolsou mais de 20 milhões de reais. Mas o mais importante é que o grande personagem dessa recuperação do Leão teve seu contrato renovado até 2025. Thiago Carpini foi o grande personagem, foi o grande cara. Mas junto com ele, outros atletas também conseguiram dar o seu máximo. E por isso tiveram seus contratos renovados também de forma muito justa. Do lado do Bahia, o Tricolor está classificado para a pré-Libertadores. Mas é importante destacar que o Tricolor só entra na 2ª fase. Lembrando que, se o Bahia perder a 2ª fase, não vai conseguir disputar a Copa Sul-Americana. Mas se for a 3ª fase, tem chances, inclusive, de disputar contra equipes brasileiras. No caso, o Corinthians. E se for derrotado, vai para a Copa Sul-Americana. Mas o ideal é o Bahia ir muito bem na 2ª fase, na 3ª fase e garantir a fase de grupos. Até porque o orçamento da equipe, claro, melhora cada vez mais e preenche o ano inteiro. Grande Caio Leone, que teve as redes sociais ontem invadida, né, pela galera tricolor, né, e outros torcedores também que queriam saber essa repercussão da possibilidade do Keylor Navas vestir a camisa do Bahia em 2025. Já pensou? Repito, os jogadores foram oferecidos ao Bahia, que ainda não respondeu, mas como são grandes jogadores, a gente imagina que o Bahia vai ter o interesse, ao menos, de ouvir a proposta, ouvir a conversa e saber se, de fato, há possibilidade, viabilidade dos atletas defenderem a camisa do tricolor de aço em 2025. Em termos de marketing, viu, Casemiro? Ia ser uma coisa assim absurda. O pessoal do viu? YouTube aqui tá comentando tudo, Já viu? pensou, cara? Bahia e Vitória. Aldernice Malheiro, um abraço pra ela. Fala que o Bahia é realmente o mundo. Obrigado. Um abraço, Casé. A gente Até volta amanhã. amanhã. Tamo junto, gente. Um abraço pra você. Até amanhã. Até mais.